Oi, paz e graça. Eu sou o Valnei Patrocínio e esta é a minha argumentação bíblica e pentecostal. Paz e graça sobre o tribunal de Cristo. Quando a igreja for arrebatada, dentro da nossa confissão pentecostal, nós temos a crença sobre o tribunal de Cristo. A Bíblia fala de alguns julgamentos, o julgamento da igreja, o julgamento das nações, do falso profeta e do anticristo, e o julgamento de Satanás e de todos os ímpios, rebeldes e pecadores no tribunal, no trono branco, que é no final dos tempos. Mas bem antes, o primeiro julgamento, ele começa pela casa de Deus, ele começa pela igreja. E o julgamento da igreja não é uma questão de condenação ou salvação. Esse julgamento, que se chama-se o Tribunal de Cristo, se dará após o arrebatamento. Dentre essa reunião, esse encontro com Cristo, haverá uma estabilização de situação para então haver esse julgamento. Qual é o objetivo desse julgamento? Não é condenar, até porque todos os nossos pecados foram julgados e condenados em Cristo e fomos inocentados em Cristo, justificados pelo sacrifício de Cristo. Então, essa questão de condenação para a igreja verdadeira, para aquele que tem uma vida que crê na justificação pela fé, não há condenação para ele, que anda segundo o Espírito, que não dá vazão para a carne, que procura viver em harmonia com a vontade de Deus. Mas nesse tribunal de Cristo, o que estará em julgamento? A salvação é pela graça. A salvação, ela é um favor imerecido, mas galardões e coroas serão por méritos. O que estará em julgamento são as oportunidades que tivemos e como as aproveitamos. E então seremos galardoados de acordo com a disponibilidade que tivemos para o reino de Deus. É claro que muita gente vai confundir isso com cargo eclesiástico, vai confundir com posição eclesiástica, com quem canta bem, canta mal. Todas essas bobagens que não tem nada a ver, pode até fazer parte de algum critériozinho de situação, mas não é isso que está em foco, até porque a obra de Deus não se restringe ao culto, à pregação do culto ou a quem canta no culto. Toda a nossa vida está à disposição do Senhor e nós temos oportunidades para servir a Deus em todos os instantes, de todas as formas. O critério de julgamento são as motivações que há em nossos corações, porque a obra de cada um será aprovada. E há obras que são de feno, madeiras e palhas. Em contrapartida, há umas que são de ouro, de prata e de pedras preciosas. E essas serão provadas, as motivações, as intenções. Mas ninguém vai ser condenado, mas alguns serão galardoados e outros não. Alguns herdarão a salvação, porque salvação, como eu já disse, não vem por uma questão de méritos, é uma graça de Deus. Mas o galardão, sim, é pela dedicação. Quem for dedicado ao seu zelador, ou quem foi dedicado como um pastor, para Deus isso não faz a menor diferença. O que faz a diferença é se nos corações houve motivações legítimas de ver o nome do Senhor ser glorificado através do seu serviço, se foi prazeroso, se ele fez não como uma imposição ou uma obrigação, mas se fez por uma questão de amor, de dedicação, de reconhecimento e gratidão pela oportunidade dada pelo seu Senhor. E nisso a gente tem várias coisas, solidariedade, os diálogos do cotidiano. A gente pensa que fazer obra é só você sair em missão, apesar que a gente tem que levar em consideração que há pessoas que perderam a vida por amor ao Evangelho,
pessoas que foram poupadas, mas os familiares foram mortos para que essa pessoa não se sentisse satisfeita em ser mais cristão. Então, existem várias pessoas que sofreram tudo quanto é tipo de tortura. Mas existem pessoas em outras circunstâncias que também serão galardoadas, que não passaram por essa provação tão difícil, mas que também foram dedicadas. Pessoas solidárias com o próximo, respeitosas com o próximo, pessoas que conseguiram exercer o que a Bíblia fala que nós devemos exercer com o nosso próximo, que é amar o nosso próximo tanto quanto a nós mesmos. Então, fizeram esse exercício, voluntários, prestaram socorro, não para serem ovacionados pelas pessoas, mas por uma questão de amor, visando o engrandecimento do reino de Deus. E às vezes, na verdade, nem sequer assim com essa mentalidade, vou fazer isso aqui porque Deus vai me abençoar, eu vou ajudar fulano de tal, porque assim lá no céu teria um galardão. A maioria das vezes nem será isso. Tem pessoas que simplesmente o Espírito Santo entra na sua vida, muda o seu ser, não há interesses no que diz respeito a fazer qualquer coisa em prol do reino de Deus, em termos de obter-se nada em troca, mas ele entende que recebeu do seu Senhor algo que jamais você poderá fazer, que vai suprir ou superar aquilo que você recebeu, que é a salvação. Então, essas pessoas, os critérios delas, exercidos sobre elas, haverá um galardão. A gente não tem como saber exatamente o que significa esse galardão. Eu não estou falando aqui, talvez alguém vai dizer, eu sei o que é, aí vai citar as passagens bíblicas que eu também a sei, poderia ter feito aqui nos bolsos e falado, no que está ali na Bíblia. Mas são, às vezes, linguagens figuradas, como Paulo fala da coroa da justiça, da coroa da vida. Eu já ouvi linguagens assim, que pessoas falando tanta coisa, né? Ganhei uma alma, mais uma pedrinha para minha coroa, mas eu vou repetir, não tem como saber exatamente o que é isso, com exatidão. Existem privilégios durante o milênio que a igreja vai exercer, terão funções. Jesus, por exemplo, numa das promessas, diz assim, aquele que vencer julgará comigo as nações com vara de ferro. Mais ou menos assim o versículo. Então a gente sabe que terão privilégio de algum tipo de administração. Vamos só fazer uma suposição em cima disso. Mas com exatidão não tem como saber. Mas o fato é que algumas pessoas serão galardoadas, ou a maioria, muitos. Assim, em contrapartida também haverão muitos que não serão galardoados. No texto lá que Paulo cita, lá em 1 Coríntios 3, o versículo exatamente eu não vou lembrar agora, mas ele diz assim que se a obra do tal se queimar ou sofrer detrimentos, todavia o tal será salvo como pelo fogo, ou a expressão salvo por um triz, que é o que a tradução mais correta vai querer dizer. Ou significa que o cidadão, a obra do camarada, muitas pessoas fazem grandes obras, mas às vezes o cara visa mostrar-se a si mesmo. E quando ela for provada pelo fogo, os critérios exercidos por Deus sobre aquilo, elas serão dissolvidas, porque não tem validade reais em termos de engrandecer a Deus, e sim a própria pessoa. Então, o galardão que receberia-se no porvir, recebeu-se aqui na terra, sendo ovacionado, sendo aplaudido. Eu não quero dizer que todo mundo que é aplaudido já recebeu seu galardão, mas quem teve no seu coração o interesse apenas de ser aplaudido ou elogiado, já recebeu aqui. Mas quem faz por uma questão de gratidão e amor, ainda não recebeu. Por mais que seja elogiado, ainda não chegou aqui. Seu galardão está reservado no porvir. Que Deus possa nos abençoar, nos dar graça, para que nós possamos corresponder a Deus, corresponder às expectativas que é colocada sobre nós, essa oportunidade que nós temos para poder fazer a sua obra. Em nome de Jesus.